Chegamos finalmente ao dia da cirurgia desse paciente, o dia tão esperado. Eu vou acreditar que nessa altura do campeonato já confirmamos esse paciente no dia anterior. Ele já confirmou que vai vir, lembrando que a gente não confirma, tá? Ajustando aqui a minha fala, nós nunca confirmamos, nós simplesmente lembramos, porque trabalhamos com adultos maduros. Toda vez que você vai confirmar uma consulta, você está abrindo margem, está dando abertura para que essa pessoa cancele ou que ela simplesmente não confirme. Somos adultos maduros, marcamos, agendamos um compromisso e agora eu estou passando para lembrar essa pessoa desse compromisso. Então, partindo do princípio que já fizemos o lembrete da cirurgia desse paciente. Ó, seu João, passando para lembrar que a cirurgia do senhor vai acontecer amanhã às 10 horas da manhã com o doutor fulano de tal. Lembrando que é necessário que o senhor tome as medicações com antecedência e se organize para quando finalizar a cirurgia o senhor possa retornar em segurança para casa ou possa solicitar que alguém venha buscá-lo, certo? Te aguardamos amanhã no horário tal. Ponto. É assim que faz. E aqui nós já fizemos isso. Agora vamos lá para o dia da cirurgia. No dia da cirurgia, o que faremos? Ó, existem alguns passos importantes aqui, tá? Que a gente não pode ignorar. O primeiro, receber esse paciente de forma calorosa e acolhedora. Por quê, gente? Ele vai passar por um procedimento invasivo, por um procedimento cirúrgico. Muitas vezes esse paciente tem muito medo, tem muito receio. Muitas vezes ele tá adiando isso há anos. E aí chegou o grande dia. É um misto de um sentimento bom de, meu Deus do céu, vou recuperar o meu sorriso, e também tem aquele friozinho na barriga de, meu Deus do céu, vou passar por uma cirurgia, vou tomar uma anestesia. Então a gente precisa ter esse lado mais humano e ser muito caloroso e acolhedor. Bom dia, seu João. Como é bom, finalmente chegou o grande dia. E aí, seu João, tá animado? Conseguiu dormir bem? Conseguiu tomar a medicação certinha? Se alimentou, tomou o seu café, tá tudo bem, tá tudo em ordem. Se o paciente é diabético, tem pressão alta, aferiu a pressão, verificou o diabetes, a gente pode fazer isso também, obviamente, na clínica, mas é bom reforçar, porque às vezes o paciente já tem uma rotina ali, já tem um hábito, então a gente vai reforçar isso até para quebrar o gelo também, entendeu? Então é importante que a gente tenha essa recepção diferenciada, acolhedora e calorosa. Perguntar se ele tomou a medicação. Caso ele não tenha tomado, a gente precisa reforçar a importância e pedir que ele tome. A medicação pré-operatória é muito importante, principalmente para que esse paciente tenha um pós-operatório mais confortável. Ela é importante também, é essencial no momento da cirurgia, mas também é importante no pós. Então, às vezes, o paciente deixa de tomar porque acha que não é importante, ou acha que, ah, não, já vai anestesiar mesmo, para que que eu vou tomar remédio? Entendeu? Então a gente precisa reforçar, e caso esse paciente diga que não tomou, aí a gente vai precisar fazer uma alteração na agenda, talvez vai pedir que esse paciente aguarde um tempo, providencie a medicação, ou se ele trouxe a medicação, que ele tome e que a gente aguarde um período para que essa medicação faça o efeito. Só que é muito importante que a gente se certifique desses detalhes. São coisas óbvias, mas o óbvio precisa ser dito o tempo inteiro. Principalmente quando a gente está lidando com algo que não faz parte da rotina dessa pessoa. Imagina que para nós é muito óbvio que todos os pacientes que vão realizar um procedimento invasivo tenham que tomar a medicação pré-operatória. Mas às vezes o paciente que não tem esse hábito de tomar medicamentos pode ser que ele tenha esquecido. Então é importante que a gente reforce isso também, tá? Terceiro, perguntar se ele precisa que a gente comunique alguém para vir buscá-lo ao fim do procedimento. Se sim, anotar o nome e o telefone da pessoa. Então aqui a gente vai perguntar, seu João, quando o senhor finalizar a cirurgia, tem alguém que vai acompanhar o senhor? O senhor quer que a gente entre em contato com alguém para vir buscar o senhor quando finalizar? Muitas vezes, né, eles já chegam acompanhados, mas quando isso não acontece, é muito importante que a gente pergunte. E é muito importante também que a gente se disponibilize. Se é um paciente que tem um pouco mais de idade,
Se a gente sabe que esse paciente vai retornar de transporte público, por que não oferecer um Uber como cortesia para esse paciente, tá? Então não existe problema nenhum nisso. Vai ser um over delivery, vai ser uma entrega ali a mais que vai fazer total diferença e eu posso te garantir que esse paciente nunca vai esquecer. Vai falar, nossa, quando eu fui naquele dentista, no dia da minha cirurgia, eles se preocuparam, pediram Uber para que eu voltasse com segurança em casa. Então é muito importante que a gente se atente aos detalhes. São os detalhes que fazem a diferença e que nos diferenciam da maioria da concorrência. Se certificar que o prontuário está preenchido corretamente, e entregar ao doutor. Então aqui a gente faz uma dupla checagem. Nós já entregamos todos os termos, todos os contratos lá no momento que esse paciente fez a contratação desse tratamento. Mas aqui eu tenho a oportunidade de fazer uma dupla checagem. Infelizmente, acontece às vezes da gente esquecer alguma coisa, ou de estar muito corrido, ou sei lá, deu um problema na impressora, gente, várias coisas podem acontecer. E naquele dia específico a gente não conseguiu fazer essa impressão, então antes de direcionar esse paciente para a sala de atendimento, eu vou me certificar de que a anamnese está bem preenchida, o prontuário dele, o plano de tratamento, todos os termos e todos os contratos. Se tiver faltando alguma coisa, eu já vou providenciar e já vou colocar esse prontuário em ordem. Quinto, após a cirurgia, perguntar se o paciente está se sentindo bem e colher o feedback da cirurgia. Então, tá tudo em ordem, entreguei o prontuário. Agora é o doutor que vai conduzir esse atendimento lá na sala de atendimento. Esse paciente saiu, finalizou, vou perguntar para ele, vou acolher. Seu João, e aí, tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Foi tranquilo com a cirurgia? O doutor te explicou direitinho sobre os próximos passos? Tá tudo em ordem? Dá aquela perguntada que o paciente não vai querer ficar falando muito por conta do pós-operatório, obviamente. Mas é importante perguntar porque isso também é um detalhe que demonstra cuidado e atenção no paciente que estava ali em um momento um pouco mais vulnerável. Vamos nos certificar que o exame pós-cirúrgico foi realizado. Então, nós realizaremos a radiografia pós-operatória. Por quê? Isso também é algo que traz segurança para nós, como clínica, traz segurança também para o paciente, para se certificar que esse implante foi bem posicionado, para se certificar que esse implante está ali na posição correta, na posição adequada. Então, jamais, em hipótese alguma, dispensar esse paciente antes de fazer essa cirurgia pós-operatória, imediatamente após a finalização do tratamento. Aí depois eu vou para o sétimo passo, vou entregar a receita pós-operatória, mais os cuidados, explicar como tomar a medicação e quais são os cuidados que ele deve tomar. Existem profissionais que já fazem essa orientação na sala, então, mesmo que isso aconteça, nós vamos reforçar, e existem profissionais que vão fazer ali a cirurgia e muitas vezes vão deixar muito a desejar nessa orientação pós-operatória. Nós, como clínica, temos a obrigação e a responsabilidade de dar todo o suporte e o respaldo para esse paciente. Então, mesmo que o doutor tenha falado na sala, eu vou pegar o receituário, vou passar novamente qual que é a medicação que ele precisa tomar, em que momento ele precisa tomar. Vou pegar ali a minha folhinha do pós-operatório, vou grifar as partes mais importantes e vou falar verbalmente. Lembra que nós falamos já em outro vídeo que existe pessoas com analfabetismo funcional. Então, às vezes você escreveu, ou a pessoa nem leu, ou a pessoa leu, mas não entendeu. Então, a gente vai falar que esse paciente precisa ficar em repouso, que ele não pode comer alimentos duros nem pegajosos, que ele não pode se alimentar de coisas quentes, principalmente nos 3 primeiros dias. Primeira alimentação, primeiro dia só líquido e gelado. Na segunda, talvez algo mais pastoso, mas do morno pro frio, nem falaria morno, já falaria frio, porque é aquilo. Se a gente fala morno, a pessoa come quente. Se a gente fala quente, a pessoa come pelando. Então, por via das dúvidas, ó, ainda mantém pastoso, mas mantém frio. Terceiro dia,
vai voltando aos pouquinhos à alimentação normal, evitando coisas muito duras, muito pegajosas, evitando trauma diretamente na região operada, vai passar orientação sobre a questão da higienização, como que esse paciente vai fazer a higiene desse local. Nos 3 primeiros dias não é legal passar a escova direto em cima, porque existem as cerdas da escova, não tem como a gente controlar a força que esse paciente vai colocar na hora da escovação, então a gente vai recomendar que ele escove normalmente toda a boca, só que na região operada que ele evite. Ele pode pegar uma gazezinha e higienizar a região. Existem colegas que vão recomendar que esse paciente passe ali uma água oxigenada 10 volume, umedecida com a gaze para tirar o excesso. Existem colegas que gostam de recomendar o PerioGard. Então depende muito de qual é o profissional que vai atender esse paciente. É importante também que ele entenda que ele não pode fazer bochecho, porque precisa existir, eu gosto de explicar para o paciente que é como se fosse assim, precisa formar uma casinha de sangue ali dentro do buraquinho. Se ele faz bochecho, se ele tosse muito forte, se ele espirra muito forte, se ele faz qualquer movimento que pressiona, né, que causa pressão dentro da boca, essa casinha que precisa formar de sangue sai e aí esse paciente vai ficar com dor, vai ter um pós-operatório mais chato, mais ruim. Não é para colocar água na boca e fazer bochecho em hipótese alguma, tá? Então vamos reforçar todas essas orientações para se certificar que o pós-operatório desse paciente vai acontecer da forma correta. E entre não falar nada e ser repetitivo, eu prefiro pecar pelo excesso. Então, mesmo que o doutor já tenha recomendado, eu vou reforçar essa orientação. E por fim, mas não menos importante, agendar uma consulta de retorno pós-operatório em média 7 dias após a cirurgia. Então, uma coisa é eu falar assim, ó, seu João, depois de 7 dias ou na próxima sexta-feira o senhor volta aqui qualquer horário só para tirar os pontos. Outra coisa é eu falar assim, seu João, a gente precisa realizar o pós-operatório. É a consulta onde a gente vai verificar se foi tudo bem com a cirurgia do senhor, como que tá indo a recuperação, se precisa fazer alguma alteração na medicação, se já tá bom para poder tirar os pontos. Olha só como que eu agrego valor, às vezes, em um ajuste na condução que eu vou fazer com esse paciente. Então, o pós-operatório sempre precisa ser agendado. Vamos realizar esse agendamento na agenda do doutor especialista em diagnóstico, nosso doutor avaliador. E aí nós teremos as etapas que vão passar, mas é importante que a gente siga todas essas etapas, tá? Finalizando todas essas etapas, aí sim a gente vai dispensar o paciente em segurança, ou quando vê que ele já está se sentindo bem para voltar sozinho, ou dando as orientações para a pessoa que vai acompanhar esse paciente, ou solicitando ali o transporte, o Uber, para que esse paciente retorne em segurança. E assim nós finalizamos a nossa rotina do dia da cirurgia.